E no sentido da polícia, você entende bem esse conceito o servidor público, o nome já diz, né? Servir o público, Sim. né? Mas você também tem internamente essa sensação da importância do ofício de vocês em servir a população, né? Total, cara. Porque, assim, você me corrija, mas lendo, né, jornais e artigos, etc., a maior parte dos chamados do 190 são ocorrências sociais, Sim. não são criminais, né? Sim, sim. É desde parto até uma pessoa que está passando mal e as pessoas ali não têm recurso, chama a polícia. Isso procede? Cara, é de verdade, assim, Marcelo. É 100% social, cara. Isso daqui não é média nem nada, mas você... Eu vou falar uma ocorrência, assim, corriqueira que tem todo dia. A gente fala de desinteligência. É uma briga, O nome já diz. Cara, você vai lá muitas vezes, não tem crime, cara. Você vai pra colocar um ponto final, um aconselhamento, cara. É mediar, né? Mediar, cara. Mediação de conflitos. Às vezes você conversa com a pessoa tá fora de si. Ela tá fora de si. Então você tem que chegar lá equilibrado, meu. E lidar com o problema do outro. Você lida com o problema do outro às 12 horas de serviço, né? Você lida com isso a todo tempo. E... pulando para uma outra parte, assim, é uma profissão que uma carga é muito pesada, porque, quer queira, quer não, você acaba absorvendo isso. Sim. De maneira energética também, né? Então, o policial, cara, ele sofre muito, meu. Ele começa a se fechar para muitas coisas do mundo. Principalmente pela questão de vulnerabilidade, né, meu? Principalmente quando tá na hora de folga, né? Acontece, né, meu? Mas de ter essa coisa de acabar absorvendo, sabe? São resquícios, assim, né? Eu gosto muito de ouvir os caras antigos, assim, na polícia, né, meu? Sempre tive essa coisa de escutar o cara mais antigo, assim, né, meu? Eu trabalhei muito tempo na companhia de força tática, né, meu? Aprendi com caras lá que são meus professores, assim. Sempre falaram assim, meu, sempre toma um banho antes de ir embora pra casa, né, meu? Pra você deixar suas coisas, independente da sua religião, do que você acredita, toma um banho, a água serve pra limpar, sabe, meu? Eu tenho essa questão espiritual, sei do que a água é capaz, né, meu? E mesmo sem mentalizar, ela limpa, né, cara? Sim. Então, pra você não levar essa carga negativa pra casa, sabe? Eu sou chato com os meninos que trabalham comigo lá, meu, toma um banho, ou pelo menos, meu, não vai fardado pra casa, parece que você tá levando tudo aquilo, assim, sabe, meu? Quantas vezes a gente não passa na rua por lugares, assim, mais perigosos, assim, e que o cara te olha, meu, cara que às vezes já teve um problema com a justiça e tal, mas ele olha pra você que dá até sabe, meu? O que ele tá, aquela força-pensamento que ele tá contra você, ele é muito forte. Então o policial tem que ter uma proteção espiritual, assim, independente da religião, cara. Acho que independente da nomenclatura, assim, sabe? E a gente parte do pressuposto que um caminho espiritual, independente de religião, ou sistema, ou filosofia, um dos grandes objetivos é buscar equilíbrio, né? Sim. Então você vai lidar com uma situação, problema, uma situação que te leva no limite. O equilíbrio é tudo. Então eu faço a leitura do quanto a espiritualidade, uma vida voltada, né, para uma busca e tal, o quanto ela pode ajudar na sua profissão, né? Sim. Eu acho até que quem está nos assistindo e que não é da área da segurança pública, talvez não tenha ainda conectado a importância de uma vida, né, espiritual, enfim, para poder exercer algumas profissões. Eu acho que são todas, mas algumas a coisa é mais tensa, né? Você é muito exigido. É muito físico, né, mental, Marcelo? né? É muito e físico, aquela coisa assim, você tá ali com um problema na sua frente, meu. Tem um ser humano na sua frente, né? Tem uma força-pensamento, às vezes, contra você, tem questões espirituais muito fortes que a gente sente, às vezes, em lugares que a gente entra, sabe, meu? Você entra em lugares de depósito de droga lá que você se sente mal, cara, sabe? É pesado, assim. Por mais que tenha caminhada espiritual, já é pesado pra quem não tem, né, meu? Você absorve muita coisa. Muita coisa. Ricardo, teve algum momento que você já sentiu uma intervenção mais intensa da espiritualidade durante o seu trabalho? Ou um momento que você sabe que se você não tivesse esse aporte espiritual, teria acontecido uma coisa completamente diferente? Cara... essa pergunta é muito legal, meu. E eu falo pros mais novos lá, que trabalham comigo, né?
Eu tenho 2 ocasiões muito específicas que eu carrego pra minha vida, que foram muito complexas, assim, né? Não vou citar exatamente rua, tudo, né? Sim. Porque, enfim, né? Quando eu trabalhava na Força Tática, estava como motorista uma vez. Isso, assim, meu, quem quiser acredita, né? Pra mim é que nem eu tô vendo essa ampulheta aqui na minha frente, é real. E eu já contei pra vários isso daí. E de seguir o seu instinto, né? Pode ser instinto, pra mim é espiritualidade, enfim. Já um profissional de segurança pública foi morto no bico, né? Na hora de levar dinheiro lá junto com um rapaz de uma farmácia numa avenida, lá num banco, né? E o rapaz da farmácia não foi baleado, enfim, e ele falou que era um carro X, né? Então a gente, né, começou a patrulhar, né? Uma outra viatura levou esse garoto lá para a delegacia de polícia para registrar a ocorrência e o agente de segurança pública de folga lá fazendo o bico morreu. A gente patrulhando uma avenida, então tô procurando o carro X. Procurando o carro X, aquela coisa, eu dirigindo assim. Me passou um carro Y. Mas me deu um arrepio assim, cara, que de verdade, assim, sabe? Fiquei olhando assim, o cara até tava numa atitude suspeita, mas, eu falei assim, chefe, falei pro sargento, falou carro X, mas vamos ver esse Y, Abordamos. Resumindo muito a história, assim, o cara tava tranquilo, o cara tava numa boa, assim, e falou assim, Abraço, não tem nada, o cara tá, eu falei, posso conversar com ele, porque tava me incomodando muito, uma coisa assim, sabe, muito ruim. Fui conversar com ele, eu coloquei a mão no coração, o coração dele, batendo muito forte, assim. Aí conversa, não tinha WhatsApp naquela época, era mais Nextel, assim, então os celulares estão começando com câmera, né? Passou uma outra viatura. Falei, mano, leva essa foto, vamos ver se reconhece alguma coisa, né? Bom, a vítima, quando viu a foto do cara, começou a chorar, foi ele que matou meu amigo, meu amigo, né? E eu tenho certeza que foi a espiritualidade de luz ali que conduziu a gente para que levasse justiça naquela situação. E uma outra que eu acho interessante falar, assim, por isso que eu achei legal sua pergunta, porque teve uma vez que eu ignorei isso daí, né? Eu tava com 2 professores de polícia aí meus, né? Hoje o Sargento Sanches como motorista e hoje o Tenente Luiz, né? O Luizinho. Se estiverem vendo, um forte abraço para eles aí. Caiu um roubo na cidade de Mariporã. Acho que era estabelecimento bancário, né? Os caras estavam com arma longa, tudo, né? Fuzil, essas coisas, né? E eles estavam vindo na rodovia Fernão Dias sentido Zona Norte, que era a nossa área de patrulhamento. Então a gente pegou a rodovia Fernão Dias na contramão, no acostamento, né? Indo assim, então mesma coisa, falou o carro X. A gente tá procurando. Era umas 19 horas, 19h30, assim. E eu tava do lado direito, na parte de trás do lado direito. Então a gente tá procurando o carro X, né? E passou um carro. Se a gente tá na contramão e os carros estão na rodovia Fernão Dias, os carros estão passando de maneira veloz. Passou o carro Y e eu fiquei olhando assim. Aí o Luizinho perguntou assim: o que foi, Abraço? Quer voltar? Eu falei, mano, falou que é carro X, passou o carro Y, não, mas me deu aquela mesma sensação. Aí eu falei, não, chefe, vamos procurar o carro X. Como são 2 caminhonetas de rádio diferentes, passaram-se uns 2 minutos assim. Atento aí às equipes, eles capotaram com o carro X e pegaram o carro Y, né? A gente fez a volta, consegui chegar lá na Penha, lá o carro tava abandonado com arma longa lá dentro, né? Então, eu ignorei, né? Eu fui mais racional do que correr por esse lado, né? Eu sei que são histórias assim, às vezes, nada a ver, né? O cara tá falando, mas esses meus amigos que estavam no dia que eu falei aqui, eles sabem disso. Eu comentei, esse meu amigo também, Luiz, tem uma vida espiritual também muito forte. Enfim, as religiões afro, né? Cara que eu respeito muito e ele sabe disso daí. Eu falei, caramba, chefe, né, Mas foi uma vez, então teve uma vez que eu acatei, uma vez que eu não fui, né? Me arrependo muito disso daí, né? Mas foi uma lição pra mim e que muitas vezes, numas conversas informais, eu falo pros mais novos pra, né, seguir, né? Pode ser um instinto, pode ser espiritualidade, enfim, da maneira que a pessoa quiser chamar, né? Mas, e dentre várias outras coisas, sabe, Ana? Várias outras coisas, assim, que já me passaram, mas essas daí são as mais claras, assim, que você me pergunta agora, assim, que já me vem na minha cabeça, porque marcaram muito. Mas várias, nossa, várias. Que legal, né?
Eu sempre digo, né? Eu acho que a intuição é uma coisa que cada um interprete da maneira que quiser. Você até falou, dentro da polícia tem... É o tirocínio, É o tirocínio, a gente costuma chamar de tirocínio. E tirocínio pode ser intuitivo, Sim, pode sim. ser algo que a experiência também te dá, e pode ser também algo que venha da espiritualidade, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto a esses sinais. Eu Sim. sempre digo, né? O sinal existe, os sinais existem, eles estão aí, e cada um dentro do seu sistema, da maneira e do mecanismo que vê o mundo e as coisas, acaba afinando isso ao longo da vida, né? E isso eu acho que em toda profissão você tem isso de alguma maneira desenvolvido, né? Essa percepção.